Oi, essas são as shade balls, as bolas de sombra que estão sendo despejadas em um reservatório em Los Angeles, na Califórnia. Para que servem? Porque são pretas. Elas são seguras para serem usadas na água potável? Quanto custam? Elas reduzem a evaporação? Qual o real propósito de tudo isso? As respostas para essas perguntas você vai ter no vídeo de hoje. É um vídeo de muita curiosidade. Esse assunto é um assunto muito famoso na internet. São quase 100 milhões de visualizações. Por isso eu resolvi fazer uma versão desse vídeo em português para a gente entender as respostas, que são respostas inclusive científicas, para essa questão que é uma questão bem interessante. Eu fiquei muito curioso e você vai poder compartilhar dessa curiosidade comigo. Vamos conhecer as respostas a partir de agora. Quando a gente vê essa quantidade de bolas pretas serem lançadas dentro de um reservatório gigantesco como esse, a gente se pergunta, quais serão as razões? No primeiro momento, evitar a evaporação, foi esse o meu raciocínio, o que não deixa de ser verdade. Mas pasmem, esse não é o principal motivo de estarem lançando essa enorme quantidade de bolas dentro desse reservatório. Mais precisamente, 94 milhões de bolas dentro desse reservatório, que fica em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. E os motivos é que essas bolas eram chamadas de bird balls, ou seja, bolas de pássaro. Birds. Whoa. Isso porque, como todo mundo sabe, os pássaros são grandes inimigos da aviação, porque eles acabam entrando dentro dos motores e isso pode gerar um acidente. Então, nas regiões onde tinham lagos próximos a aeroportos, eles usavam essas bolas, que eram chamadas bolas de pássaro, para evitar que os pássaros se alimentassem ou que entrassem naquela água e ficassem próximos das aeronaves. Elas estão parcialmente cheias de água, para evitar que saiam quicando pelas ruas em função dos ventos fortes da região. Então a água mantém as bolas no reservatório. Na maioria das vezes, a água que se bebe na região vem desse lago. É praticamente impossível você visualizar a água que fica submersa sob esses milhões de bolinhas. Outra preocupação era a evaporação. As bolas de sombra absorvem mais energia e ficam mais quentes na parte de cima, mas na parte de baixo as bolas permanecem frias. Além disso, as bolas possuem um pouco de ar, que é um bom isolante térmico e, portanto, pouco calor é transmitido para a água. Por essas razões, as bolas de sombra, ou shade balls, reduzem a evaporação em 80 a 90%. O problema começou com os brometos, que são compostos químicos associados à água salgada, o que é comum na região. Descobriu-se que o brometo com o cloro, que deveria ser seguro sob a luz solar intensa, formou o bromato numa proporção bem maior do que com o ozônio. Então a única escolha foi remover a luz solar. Foi aí que surgiu a ideia de utilizar a bola de sombra. O cloro adicionado à água foi para controlar o crescimento das algas. Sem a luz do sol, as algas sumiram. É um plástico de qualidade alimentar que resiste pelo menos a 10 anos contra o sol. Outras cores foram testadas, mas eram muito instáveis. O pigmento preto também é seguro para o contato com água potável e estável, mesmo exposto aos elementos por anos. E sobre o preço das bolas, cada bolinha dessa custa cerca de 30 a 40 centavos de dólar, ou seja, 3 bolinhas por $1. Essa brincadeirinha custou 34 milhões e meio de dólares e representa uma economia de 250 milhões de dólares. Moral da história, super valeu a pena. Então a principal razão para a criação dessa estrutura é para evitar a criação do bromato e não reduzir a evaporação. Claro que reduz a evaporação, mas não é a principal razão. Lembramos que o bromato é um produto, é um composto cancerígeno.
E aí, matou a sua curiosidade científica? Se gostou desse vídeo, compartilha e deixa like. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. A gente vai se ver no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau!